atividade? Tenho certeza que não. Agora, o que temos que fazer cada dia mais, principalmente nessa sociedade de consumo que vivemos, em que a mídia é que nos dá os valores. Percebam, senhor? É a mídia que nos dá os valores. Nós temos que mudar esse rumo da história. E como é que mudamos esse rumo da história? É refletindo sobre as coisas. A juventude, ela precisa aprender a refletir. E refletir é o quê? É valorar o que acontece. E a partir da valoração, dar a sua interpretação, dar a sua participação, diferente do que fez o caráter na vida. Que sem refletir, simplesmente obedeceu, mas obedeceu e não participou. Então a nossa sociedade hoje, se ela simplesmente não reflete e caminha de cabeça baixa, ela participa, ainda assim ela participa. Então, eu acredito no Brasil, eu acredito na juventude do Brasil, nós temos que cada dia, e o que eu penso assim, nós devemos tentar mudar o mundo de uma hora para outra. Vamos mudar nas pequenas relações onde temos capacidade para nos perceber. É assim que, pouco a pouco, nós vamos mudando as coisas. Então, eu respondendo à pergunta do Guilherme, não vejo o direito de trabalho apenas como protetor do sistema produtivo, não. Ele protege o trabalhador. Dentro desse mundo globalizado, em que o capital é globalizado, ele protege o trabalhador. Mas ao mesmo tempo que ele protege, ele tem que ter mecanismos para fazer com que a sociedade capitalista trabalhe. O difícil é, e aí é a grande questão, nós acharmos uma coexistência desses dois princípios constitucionais, mas sempre tendo como centro do sistema normativo o homem e a atividade do homem. A palavra continua aberta para os questionamentos. E a doutora Silvia, o operador de direito, com referência em constitucional do artigo 5, quando a competência da justiça do trabalho para julgar o dano moral. Fernanda, a leitura que questiona. A Fernanda pergunta porque a emenda constitucional 45, ela alargou a competência material do Justiça do Trabalho. Quando nós falamos em competência material, nós dizemos aqueles conflitos que podem ser solucionados pela Justiça do Trabalho. E então foi alterado o artigo 114, inciso da Constituição Federal. Entre essa alteração, consta o inciso de que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar controvérsias da perspectiva de dano moral que corram, agora não mais a relação de emprego, mas a relação de trabalho. O que eu vejo como isso? Nós já estávamos analisando dano moral por força, não da emenda constitucional, mas por força até da jurisprudência. Nós já analisávamos dano moral. E temos visto grandes decisões avançando nesse ponto do que é o dano moral na relação de emprego e agora na relação de trabalho. O dano moral, muitas vezes, é aquele dano que se faz silencioso e mais ele se faz vezes na relação de trabalho quando o empregado está subordinado ao empregador. Ou seja, quando ele sofre no resultado do seu trabalho a direção do empregador. Então, como eu disse, eu acho que a Justiça do Trabalho, ela treinou com essa emenda constitucional.
nós vamos analisar as listas decorrentes de conflito de representação sindical. Vamos também analisar, já analisamos, a questão da greve. O dissídio coletivo agora, que é emenda constitucional, ele vai necessitar mesmo no dissídio coletivo, quando as categorias não se acertam na negociação. O dissídio coletivo agora, pelo menos é o seguinte, no primeiro momento, a emenda constitucional é aqui que eu tenho entendido, que para o julgamento do dissídio coletivo, se faz necessária a anuência das duas partes. Isso vai ser fácil? Claro que não. Mas nós tivemos há poucos dias um dissídio coletivo de greve ajuizado pela categoria econômica. É a questão das empresas de vigilância. A categoria estava em greve, não conseguiu negociar, e a categoria econômica é que ajuizou o dissídio coletivo com greve. Combinamos de fazer um acordo. É óbvio que esse acordo só se fez possível por força do movimento parecido. Agora, se a categoria obreira, digamos, quer ajudar o dissídio coletivo para pedir, por exemplo, reajuste salarial, eu acho muito difícil que ela conte com a anuência da categoria econômica. Pelo que eu percebi, o TSE tem sido brando na análise desse requisito que a gente poderia dizer que é um requisito processual. O dano moral, voltando à pergunta da colega, da aluna, ele é muito, ele ocorre muito na relação, principalmente na relação. E nós temos visto, vocês podem acompanhar pela jurisprudência, decisões muito importantes. Como eu disse, o judiciário faz o direito avançado. O judiciário faz a dignidade do homem se efetivar. Então, moral é uma dessas situações, porque primeiro que a justiça do trabalho, ela avançou. Há uma controvérsia no que diz respeito ao dano moral decorrente da acidente do trabalho. Já vi doutrinadores, artigos recentes, dizendo que nós não teríamos competência. Eu penso que também para o acidente, não para julgar o acidente do trabalho, mas para dano moral decorrente do acidente do trabalho, a justiça do trabalho é competente. O que o legislador constituinte fez ou quis fazer com essa aumento de competência? Todas aquelas questões que decorrem da relação trabalhador, produção, deve ser analisada pela justiça do trabalho. E por que isso? Porque a justiça do trabalho tem essa vocação social, porque ela lida mais com o público, quer dizer, como eu falo público, o direito ao trabalho é um direito público, do que a justiça comum. Então eu penso que o legislador foi entendido. Agora, não é por isso que não temos, como eu disse no começo, não temos que fazer essa reflexão. Por que relação de trabalho e não mais relação de emprego? Não é mesmo? Avançamos, mas avançamos permitindo também que o processo do capitalismo avance. Quanto à questão do acidente do trabalho, a doutora comentou que uma nova lei constitucional não temos competência para julgar a dano moral do acidente do trabalho. Eu gostaria de saber da doutora como isso teria mudado com a nova redação do artigo 114, que diz dano moral decorrente da relação de trabalho, em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e fundamento em competência da Justiça do Trabalho, assim que nós vimos da Constituição Federal. E, da mesma forma, a orientação do jurisprudencial do Ministério do TSE tem como orientação que nós temos competência para julgar a moral do quantidade da relação do trabalho, e nessa orientação não está abrangido o acidente do trabalho. Qual seria o fundamento para a operação dos entendimentos considerando esses aspectos? Há poucos dias eu assisti uma palestra do ministro Gelson, e o ministro Gelson entende que
nós não teríamos competência para analisar dano moral e recorrente do acidente de trabalho. Por outro lado, vi um artigo do ministro da Lei, desde o Tribunal Superior do Trabalho, e que entende que nós temos competência sim para analisar o dano moral e recorrente do acidente de trabalho. Eu penso como ministro da Lei e percebo que a magistratura trabalhista ela está muito mais propícia a cidades competentes numa amplitude, às vezes, até maior do que o próprio legislador constituído previu. Eu acho que o acidente de trabalho, ele decorre da relação de trabalho, é até estranho que nós não tenhamos competência para analisar o próprio acidente de trabalho. Eu penso que a tendência dos judiciários trabalhistas, primeiro que eu tenho visto, é no sentido de dar competências para analisar dano moral e recorrente do acidente de trabalho. Aliás, salvo equipe do doutor Nivaldo, nós tínhamos juízes fazendo assim como a juiz de Castro, né? Doutor Castro Colombo. Entendeu? Então, eu penso que o judiciário trabalhista, ele está imbuído de, na medida do possível, independente das jurisprudências anteriores, né, alargar o máximo possível a sua competência. A palavra continua aberta para esclarecimentos. Boa noite, minha amiga Fernanda. Foi um prazer escutá-la. E pegando um gancho na pergunta do meu colega acadêmico, a senhora disse, né, o direito do trabalho, por um lado, defende, não defende, mas protege o aspecto do nosso sistema capitalista. E por outro, na sua visão, ele defende o trabalhador. Eu gostaria de saber quem defende o direito do trabalho. O acadêmico do primeiro ano, e a questão é, dentro do magistrado trabalhista, a visão é necessariamente brilhante, como a da senhora, ou como a da efetuada? O judiciário trabalhista, ele tem, sem dúvida, essa propensão à aplicação do princípio protetivo ao trabalhador. O juiz do Nivaldo, brilhante juiz, tem que ver na sentença do juiz do Nivaldo, nós temos visto em primeiro e segundo grau, e inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, como ela fez na questão, por exemplo, do intervalo para a alimentação. Por isso que eu disse que o judiciário trabalhista, por força da sua função social, ele está mais, digamos, com todo respeito ao juízo da justiça comum, aparelhado para julgar as relações de trabalho. Porque a relação de trabalho, não obstante normatizada pelo Código Civil, em uma sociedade em que o desemprego estrutural se faz presente, é óbvio que aquele que contrata a venda do seu trabalho tem a sua vontade inicial. Então, cabe aí também, ainda que não seja a relação de emprego, que eu posso dizer, a aplicação do princípio protetivo e a aplicação de limites à autonomia da vontade. Boa noite, professor Jair, professor Antônio. Eu sou valor na faculdade, meu nome é Paulo Tadeu, e eu sou funcionário público do Judiciário de Paulista. A minha pergunta é eu não sei exatamente a letra da lei, não estou pensando direito dos trabalhistas e dos funcionários públicos serem alterados para serem mudados climas trabalhistas. A minha pergunta
pergunta é que essa mudança poderia ser ocorrido que permaneceu ainda com uma mudança comum, ela não